Eu vou começar com o tema de hoje, gente. Em cima do último post, este post já faz parte do meu livro, que é o volume 1, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, né? Ele é um post desse livro aqui. Eu estou preparando o volume 2, para julho, agosto, mais ou menos, vai sair o volume 2, né? Então, o título colocado lá é Primeiro Você Se Ama, Daí os Outros Te Amam. Gente, nós vamos falar de autoestima. E eu gostaria de lembrar uma coisa aqui, que existe uma ideia por parte das pessoas, né, que quando a gente fala que a maioria dos problemas se resumem à autoestima, aos problemas relacionais, problemas de comportamento, há uma intenção ou uma ideia de entender isso como uma forma reducionista, simplista de diagnosticar tudo. Tudo é questão de autoestima, né? Tudo como se a autoestima fosse uma questãozinha pequena. Não é uma questão pequena. E justamente aí, na baixíssima autoestima, está o berço de toda a nossa problemática comportamental, principalmente relacional e afetiva, né? Quem não quer amor? Todo mundo está procurando desesperadamente um amor, às vezes não desesperadamente, e acha com mais facilidade, mas quem não está procurando amor? E a dificuldade em achar ou manter depois esbarra exatamente na autoestima. Então eu vou falar, como sempre, eu vou fazer a leitura de posts já publicados, né, no meu livro, a leitura e comentário desses posts para ilustrar o que eu quero falar hoje sobre a nossa questão básica, que é a autoestima, né? Não tem jeito de eu gostar de você se eu não gostar de mim. Não tem jeito, porque eu não tenho a referência do que é gostar. Eu posso achar você interessante do ponto de vista interesseiro para mim, conveniente para mim, se eu não tenho autoestima. Aí eu chamo de relações funcionais. Você para mim funciona muito bem porque você me traz sempre uma aguinha de coco, você me traz aqui uma borrachinha para mim, você prepara isso, faz aquilo, ou é aquele amigo com quem eu dou muita risada, ou é uma boa parceira para sexo, mas não tem afeto, né? Então são relações funcionais. Até aí não tem o gostar, né? Não tem o afeto. Eu só vou gostar quando eu perceber que eu sou gostável. E quando eu falo aprender a gostar de si próprio, não é que você vai fazer um curso para enfiar na cabeça que você tem que gostar de você, não é isso. Na medida em que você se conhece, aprender a gostar de si próprio é um trabalho de autoconhecimento. Na medida em que você se conhece, não tem como você não gostar de você. Não tem como. Você inevitavelmente vai acabar gostando de você. Porque o nome do livro é Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. Partiu daí a ideia desse título. Quando a gente faz meditação, quando a gente segue no caminho de se tornar mais interessante de uma forma verdadeira para si próprio e para os outros, a gente descobre o quanto é mais interessante do que imaginava. E sempre a gente é mais interessante do que imagina, mesmo estando já se conhecendo, mesmo estando já vivendo o amor. Porque a questão da autoestima, eu diria que ela não resolve nunca, mas ela de 0 para 2%, 1%, ela pode ir para 60%, 50%, 80%, 90% na melhor das hipóteses, né? E já é muito bom, já é uma maravilha, mas é um projeto que nunca acaba. O amar a si próprio é um projeto que nunca acaba, não é? Você vai sempre, se você está no caminho saudável, você vai sempre gostar mais de você, cada vez mais, se conhecendo verdadeiramente como você é, não é? Vamos então ao primeiro post. O primeiro post é exatamente, vou lembrando o tema, que é primeiro você se ama, daí os outros te amam, a autoestima, né? A raiva é sempre raiva de si próprio, pela própria pessoa ter permitido ser invadida, abusada, desqualificada, desprezada e etc. A impulsividade e o medo não administrados nublam a nossa percepção e sem querer nós vamos fazendo exceções nada saudáveis, concessões nada saudáveis. A gente vai permitindo que o espaço pessoal seja cada vez mais invadido, não é?
Quando nós percebemos, ops, aí a gente começa a morrer de raiva do invasor, de quem nos invadiu. Mas no fundo a gente sabe que é raiva da gente mesmo, por não termos percebido e por não termos colocado o bendito do limite. Foi a baixa autoestima que produziu isso. Aí a raiva, além de não servir para nada, ela torna-se um segundo problema, desnecessário, obviamente. O saudável é aprender pacificamente com os erros e acertos e treinar o aumento da percepção. A autoestima vai agradecer com isso, não é? Os meus erros, quando eu me amo, quando eu me descobri, quando eu sei que sou interessante, eu não vou ficar se achando, se tendo certeza, eu vou me amar simplesmente, é serena a coisa, né? A relação comigo mesmo, amorosa comigo mesmo, né? Aí eu vou olhar para os meus erros, não como aquela desgraça que acontece, que me põe em desqualificação social, que ameaça a minha autoafirmação social, a minha imagem pública de uma pessoa gostável. Eu não estou tão preocupado mais com o público quando eu me amo. Não é que eu não estou preocupado em nada, eu estou ocupado com o público, não preocupado, né? Eu tenho uma relação saudável. Os meus erros são os meus mestres. A gente descobre que todo mundo aprende só com os erros, né? Então o saudável é aprender pacificamente com os erros e os acertos e treinar o aumento da percepção. A autoestima agradece. O aumento da percepção é com a meditação, não é? Saber dizer não é dizer sim para a autoestima. Quando você diz não, não invada o meu espaço, fique aí, o meu espaço pessoal é até aqui. Você entra se eu convidar. Se você não convidar, se eu não convidar, é invasão. E eu sei dizer não, eu digo não. Ah, mas aí para a pessoa que está com a autoestima no lixo, como é que ela vai dizer não? Porque ela fica morrendo de medo. Pô, se eu digo não, então aí eu estou dando direito para outra pessoa de me dizer não também. E aí se ela me disser não, eu vou me sentir mais no lixo ainda. Então é melhor eu viver uma situaçãozinha indigna, eu falo um sim que não quero dizer, né? Eu concedo um pouquinho na invasão do meu espaço, aí essa pessoa vai me achar muito legal. Pô, como ele é bonzinho, né? Como ele é legal, interessante, ele deixa invadir, olha, eu vou lá, então nem é invasão, ele não tem espaço pessoal, a gente faz o que a gente quiser. E na hora que eu vou lá para a recíproca, né, invadir ou entrar ou chegar mais próximo do espaço da outra pessoa, a pessoa diz não. Digamos que ela tem uma autoestima em dia. Ela diz não, aí eu vou me sentir muito raivoso. Eu projeto a raiva na outra pessoa, mas a raiva no fundo é de mim. Porque eu não soube, aí eu fico pensando, pô, a pessoa tem dignidade e eu não tive, eu não tenho dignidade. Né? O saudável é aprender pacificamente com os erros e acertos e treinar o aumento da percepção. A autoestima vai agradecer muito. Então eu delimito meu espaço, eu sei dizer não, eu falo para as pessoas com calma, com tranquilidade, com amor, eu digo não. Mas não existe mais o medo da rejeição. Por quê? Se eu sei que aquela proximidade vai ser invasiva para mim, vai ser ruim para a minha saúde. Aí eu digo não. Se essa pessoa entende o meu não e fica distante, ótimo, essa pessoa me percebe. É uma relação boa. Eu não preciso ficar dando muita explicação. Ela não vai se ofender, melindrar. Se ela melindrou, então que bom, mantenha uma distância saudável. Vou manter uma distância saudável dela. Ela não tem ainda uma percepção de si própria para entender que o meu não é o desprezo peremptório e 100% em relação a ela. Eu não estou a desprezando, eu estou pedindo que ela não se aproxime neste momento ou desta forma. Então, quem está com a autoestima no lixo, qualquer não, a pessoa se mata. E quando eu estou com a autoestima no lixo, eu não posso ouvir não. O que acontece? Eu começo a não falar não, eu morro de medo, de pânico de falar não. Porque eu estou dando direito na minha cabeça meio atrapalhadinha, meio doente, eu estou nesse ato de falar não, eu estou dando direito para o outro falar não para mim. E eu não consigo conviver com o não. É a morte para mim. Então eu preciso me perceber, me conhecer, perceber que eu não sou desinteressante. Tem algumas pessoas que convivem bem comigo e tem algumas pessoas que não convivem bem comigo, não tem uma grande afinidade, outras eu tenho uma boa, média ou alta afinidade. E é isso que eu vou procurar, convívios saudáveis. Seguindo então, saber dizer não é dizer sim para a autoestima. Vamos lá, vamos em frente.
Paixão e amor é um outro aspecto da autoestima que eu quero abordar aqui, gente. Sempre que de alguma forma alguém demonstra não gostar de você, no começo você fica triste e a autoestima vai para baixo. Depois que você começa a compreender o fenômeno da afinidade, você percebe que no fundo esse não gostar é sempre recíproco, você também não gostava da pessoa. Por várias razões, você não vê, né? Quando a gente está meio atrapalhadinho ali na hora do não, né? da distância que é imposta pela pessoa, a gente fica meio triste e não percebe que esse não gostar é recíproco. Vê muitas vezes você até mesmo acha que gosta muito daquela pessoa. Você acha que gosta, mas é ilusão. Você não percebe, existe uma troca precária de nutrientes afetivos entre vocês. Com isso você descobre em você os diversos motivos pelos quais você vinha se aproximando daquela pessoa. Todos esses motivos podem ser resumidos a um só: carência afetiva por baixa autoestima. Então toda vez que a gente tem aquele amigo ou aquela amiga, ou namorado, mas é uma estrupice, mas o que eu vou fazer, né? Eu gosto e tal, não sei o quê. E você vê mais defeito do que qualidade. De fato, tem mais defeito do que qualidade. Ou você está focando e sabotando a relação, você está focando uma boa relação de amor na sombra e está sabotando a relação de amor, ou, que é o caso que eu estou me referindo agora, você está olhando para aquela relação que tem muito defeito, você desabafa com os outros, mas a sua baixíssima autoestima, a sua carência afetiva é tão grande, o seu estado de miséria afetiva é tão grande, a baixa autoestima é tão grande, que você está aceitando qualquer negócio. Qualquer coisinha, deu um beijinho em mim, ai, nossa, vocês vão casar, meu Deus do céu, né? Então não é por aí. Carência afetiva por baixíssima autoestima. Quando você concede numa relação indigna, quando a recíproca afetiva, quando a troca afetiva não é satisfatória. Depois que você passa a nortear a sua vida e as suas relações pela saudável interação afetiva, né, você fica muito mais inteiro, aprende a dizer não com facilidade e até passa a gostar mesmo das pessoas com quem você não tem tanta afinidade. Vou explicar isso. Porque agora você não força mais a barra para conviver. Agora a convivência, né, respeita o grau de afinidade. A autoestima vai para cima quando você percebe que só fica abandonado quando você se abandona. Você acaba desenvolvendo uma boa e rica vida interior, de forma que sozinho você esteja já bem acompanhado, porque você passou a se amar. Primeiro você se ama, depois os outros vão amar você, né? E aí a dois, quer dizer, você desenvolve uma boa e rica vida interior de tal forma que sozinho você está bem acompanhado, e a dois é uma festa. Não precisa esperar o outro para ser bem acompanhado, você já está bem acompanhado sozinho. Aí chega outra pessoa, é uma festa. Questão, supondo que o outro seja saudável também, que é uma maravilha, então é uma festança, é uma maravilha, são dois inteiros. Não tem nenhum manquitola ali que está sugando a sua energia, ou você sugando a energia da outra pessoa. Não é? Desenvolva uma boa e rica vida interior, de forma que sozinho você esteja bem acompanhado e a dois você esteja vivendo uma festa. Estamos abandonados apenas quando nos abandonamos. Se você está sozinho e mal acompanhado, então peraí, você não se conhece. Se você está sozinho e mal acompanhado, você não se conhece, você precisa meditar, muito meditar. Ah, mas meditar para o ego é mais abandono ainda, porque o ego fica coitadinho, fica jogado, fica caladinho, quieto, não faz nada, não deseja nada, não pensa nada, isso é morte, é suicídio do ego. Não do nutridor, do provedor de nutrientes, que é o ser. Quando você põe o ego quietinho lá, ele fica quietinho, guardadinho, fica quietinho lá, e você faz uma meditação e você tem contato com você. Invariavelmente é uma sensação de plenitude. Não tem como não ser. Se você fez direitinho, não tem como não ser. Senão não existia toda essa adoração à meditação, esse culto à meditação. E isso não cobra 10%, não cobra entrada, não cobra nada. A meditação você faz sozinho em qualquer lugar. Faz no ônibus, no metrô, de preferência num lugar sossegado, num parque, né, gostosinho. Mas em qualquer lugar você faz meditação, é um contato com você mesmo. Aí você começa a se perceber.
Aí você, sozinho, você não vai se sentir abandonado, porque você vai perceber. Uma coisa é o desejo do ego, vou botar tal música porque aí eu esqueço um pouco da vida, ou eu me divirto um pouquinho. Na verdade, neste caso, você está procurando um tóxico para se anestesiar, esquecer que você é um ser abandonado. Outra coisa é quando você faz uma meditação, e aí vem a intuição, e sob a forma de sabedoria, não de conhecimento intelectual, é de sabedoria. Agora eu vou ficar em silêncio, agora eu vou ouvir tal música, vou dançar, vou pular. Mas aí não é para anestesia, é justamente para sentir mais você. O ego vai servir como uma ferramenta da sabedoria, percebe? A coisa vem de Drento, gente. Brincando um pouquinho, a coisa vem de Drento, né? Vamos lá. Outro post é poder e autoestima. Estamos falando de autoestima, porque primeiro eu preciso gostar, me amar. Aí depois daria as pessoas me amam, né? Poder e autoestima. Um problema grave que a gente tem por estarmos em estado de praga biológica, todo mundo brigando com todo mundo. É um estado passageiro da humanidade, creio eu que seja, torço para que seja, não é? Então a natureza dota todo mundo um instinto de guerra, de competição, de destruição, um querendo matar o outro e tudo, porque a natureza quer mesmo que morra um monte de gente, até ficar o número que ela, a natureza, entenda que seja um número saudável para a preservação da espécie em harmonia, dentro da harmonia vago, dentro da excelência biológica, não é? Mas a gente não precisa guerrear. A gente tem uma inteligênciazinha a mais do que os outros animais. Com essa inteligênciazinha a gente criou medicina, biologia, muitos estudos. A gente tem a capacidade de fazer uma reflexão sobre a nossa própria existência, coisa que os outros animais supostamente não têm. Então com essa capacidade de reflexão sobre a própria existência, a gente pode sim estudar o homem, mas assim de fora. Eu estou propondo essa história de praga biológica, que a humanidade está em estado de praga biológica, para todos os biólogos, e não foram poucos, que eu falei isso, muitos abriram a boca e falaram, nossa, isso é verdade, mas a faculdade nunca ensinou isso para a gente. Porque a biologia, como todas as ciências, estão voltadas para analisar, as ciências no caso, a antropologia, a sociologia, etc e tal, olha o fenômeno na relação com o meio, mas não do homem com relação a ele mesmo. Então se você pega o critério de praga na natureza, você vai ver que o homem está se comportando exatamente como tem o comportamento de praga biológica. É curável, inclusive é curável você sozinho, você pode curar, você pode sair do estado de praga biológica, parar de se comportar como um ser em estado de praga biológica, você pode fazer isso, mesmo estando vivendo num ambiente em que todo mundo está em estado de praga biológica, a maioria das pessoas. Quem saiu de estado de praga biológica são aqueles sábios gurus que a gente conhece, né? Os grandes filósofos que, não os filósofos deprê, aqueles filósofos que encontraram alguma iluminação, ok? Vamos lá, poder e autoestima. Poder é típico do estado de praga biológica, guerra, caça, né? E a autoestima. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse binômio. Ilude-se quem investe no poder social para resolver a baixa autoestima. Não, eu vou comprar tantos carros, tantos o meu patrimônio, porque aí eu sou bom. Aí todo mundo vai gostar de mim. Não vai gostar de você, vai gostar daquilo que você está representando, não é? A gente sabe disso, não é? O poder não cura a baixa autoestima, ele pode até agravar, porque ele traz apenas uma falsa sensação de autoafirmação. A cura da baixa autoestima vem necessariamente do desenvolvimento da percepção de si próprio. Essa percepção cura 3 coisas ao mesmo tempo. A autoestima que está em baixa, ela cura, né? Essa percepção cura a timidez também e cura a arrogância destrutiva. Quando a gente nasce, eu entendo que a nossa baixa autoestima já é congênita, a gente já recebe na barriga da mãe, na vida intrauterina, já recebe todo o código de estados emocionais, de sensação de inferioridade, de desalinho com a natureza, né? Desalinho com a parte saudável da nossa natureza. A gente já nasce rejeitado, vamos dizer assim, por mais que seja bem tratado, que mame até os 10 anos de idade, etc e tal, já tem a própria sociedade já vai mostrando pra gente que, olha, você precisa se qualificar, porque do jeito que você é não interessa. Então, no nosso estado de excelência biológica, todo mundo é interessante, todo mundo é importante, porque nós somos essencialmente, originalmente, colaboracionistas. Não somos competitivos. Competição significa estado de praga biológica, né?
A cura da nossa baixa autoestima vem necessariamente do desenvolvimento da percepção de si próprio. E essa percepção, ela cura três coisas: a autoestima vai para cima, a timidez e a arrogância. Quando eu me percebo, nasci, não sei em que momento, de que forma eu me percebo, ainda bebê, me percebo já desqualificado, desprezado ou menos, enfim, percebo essa dissonância entre a minha natureza e o que eu estou vivendo ali no ambiente, no habitat, atrapalhado, eu posso ter duas reações, né? De reatividade mesmo. Eu posso brigar com o mundo e eu posso implodir, né? Em geral a gente passa transitando entre essas duas coisas. Ninguém, quando você fala, o sujeito é arrogante, você conhece só o lado arrogante dele, mas tem uma hora que ele intimida também, tem hora que ele implode. O arrogante é o inseguro, é o cara que tem a autoestima no lixo, que briga com o mundo. E o tímido é o inseguro, é o cara que se acha um lixo, tem a autoestima em baixa, que implode. Ele não briga, ele implode. Ele é meio suicida do ponto de vista existencial. Não estou falando do suicida que se mata mesmo, que se joga do viaduto, não é isso, né? O desenvolvimento dessa percepção acontece com o treino persistente de duas coisas: meditação, que eu acabei de falar, né, e a prática da generosidade relacional. E aqui a gente entra, gente, numa questão básica. Eu só sou benquisto verdadeiramente pelas pessoas quando eu me torno interessante. Mas aí eu tenho uma autoestima muito embaixo, eu tenho uma timidez muito grande, uma vergonha, ou uma arrogância, um orgulho, uma vaidade, então eu não me mostro, porque se eu levar um não das pessoas, eu me mato. Então, e agora, o que eu faço? Eu estou entre a cruz e a espada, né? Eu tenho que, como treino, isso eu faço no meu trabalho aqui de coach relacional, eu tenho que, não tem outro jeito, eu tenho que começar a me tornar interessante. Mas não é puxando o saco dos outros, nem é criando um personagem interessante, porque aí vou ficar mais infeliz ainda. Eu tenho que descobrir o que eu amo, meditação, para me perceber. E aí eu começo a tratar os outros de uma forma melhor. Conectado com o quê? Com afeto. Ah, mas eu fui muito generoso e afetuoso com aquela pessoa, e a pessoa me deu me deu um tapa na cara, ou ela me distratou e tal. Problema dela. Você não tem nada a ver com isso. Você está saindo do estado de praga biológica, ela está no padrão aí, estado de praga biológica. Você está cultivando a generosidade, não artificial, porque ela já está dentro de você como referência biológica. Você só está reconectando com esta generosidade, né? É claro que no mundo de praga biológica, e você começando a treinar a generosidade, é claro que você vai errar. Aí o que a gente faz? Aprende. Quem são os nossos mestres? Os erros. A gente aprende com o erro. Bom, dessa vez não foi bem, vamos para o próximo. Ah, mas a autoestima fica muito baixa porque eu fui desqualificado, porque eu me sinto menos, porque não sei o que. Não, para, respira, não leva em consideração uma desqualificação que vem de alguém que está completamente doente, em estado de praga biológica. É a mesma coisa que você for visitar um hospital psiquiátrico e tem alguém lá completamente insano que fala que você é um bobão. Aí você vai chorar, não? A pessoa vai cuspir na sua cara, vai te bater, e você não é louco, ele está insano. De uma certa forma, estamos todos enquanto em estado de praga biológica. Então eu não posso levar em consideração essas ofensas e desqualificações. Reforço a meditação para voltar até a referência do contato comigo mesmo, de quem eu sou, do quanto interessante eu sou, e vou para campo exercer a generosidade. É a nossa vocação biológica: colaboracionismo, cooperativismo, que é a colaboração organizada, generosidade, afeto, amor e amor universal, amor em relação a todo o universo. O poder é circunstancial, a autoestima é essencial, não é? Então vamos entender bem isso, gente. O poder é exercido de forma circunstancial. Aqui no escritório tem alguém que tem um poder, aquele é circunstancial. O outro é o chefe do exército de não sei o que lá, circunstancial. O chefe de não sei o que estraga a vida das pessoas, que não sei o que lá, é circunstancial, não é essencial. A autoestima é essencial. A generosidade como critério de relação, e não é um critério intelectual, é um critério da nossa biologia, é um fluir, né, natural. A generosidade, ela é essencial. Eu não preciso inventar, eu só preciso me reconectar. Agora, para aprender a me relacionar com esse poder, nossa, eu tenho que aprender mesmo, fazer uma faculdade, além da faculdade, ir para
para a vida profissional, para tomar as minhas pauladas, para aprender como guerrear. Eu vou brigar porque não é da minha natureza. A minha natureza é servir, e ser servido também, é colaborar, né? Muito bem, vamos aqui para um outro capítulo, que é a generosidade. Aí agora vamos falar dela, né? Para quem já superou as básicas e profundas inseguranças da vida, é muito fácil dizer para uma pessoa ainda insegura nesses aspectos, né? Ah, com o tempo você supera. Então, para quem já superou as básicas e profundas inseguranças, uma pessoa um pouco mais segura, é fácil para essa pessoa chegar para uma outra que está insegura e dizer assim, ah, com o tempo você supera. Ela meio que minimiza o problema do outro, né? Mesmo sendo um fato, mesmo que isso seja verdade, né? Para o inseguro isso pode soar como descaso, arrogância, e não raro não ajuda em nada. Ao contrário, atrapalha. A todos nós interessa que todos estejamos o melhor possível. Interessa sim, porque se o cara que mora não sei aonde, na Austrália, na Nova Zelândia ou na Groenlândia não estiver bem, essa conta vem parar na sua porta. Parece que não, mas dá a volta e vem parar na sua porta. Então, é importante que eu me ocupe com quem possível de eu me ocupar. Nem que seja mandando um e-mail, que agora a gente tem a internet, você ficou sabendo que alguém na Nova Zelândia está mal, você manda um e-mail para a pessoa, tenta ajudar do seu jeito, se você sentir, né? A todos nós interessa que todos estejamos o melhor possível. Um dos maiores fatores de aumento da insegurança é justamente a cultura do maltrato em relação aos inseguros, ou seja, todos nós que somos inseguros. Um dos maiores fatores do aumento da insegurança e, portanto, da nossa baixa autoestima é justamente a cultura, há uma cultura instalada já, né, do maltrato em relação aos inseguros. Ah, inseguro, então desce o pau porque ele fica forte, aí ele fortifica e tal. Não é por aí. Você cria talvez uma pessoa mais rentável, mais raivosa, bem raivosa. Você pode estar criando aí um serial killer e não sabe. Sem interação generosa, todo mundo perde. Já que de alguma forma todos somos mestres e discípulos uns dos outros, é necessário que, além de superarmos inseguranças, desenvolvamos a empatia, que é sentir o quanto possível o que o outro está sentindo. Nós todos somos projetivos por natureza. A natureza nos deu e nos dotou da capacidade de projeção, justamente porque se eu estou vendo que você está machucado, eu tenho que, de alguma forma, a natureza tem que fazer que eu sinta como se fosse comigo. Então eu vou te socorrer. Mas num convívio social mais profundo, mais apurado, eu não posso usar a projeção. Eu tenho que ver que algumas coisas eu sinto diferente de você. Então é preciso que eu olhe, não dizer o que eu sentiria se eu estivesse no seu lugar. Isso é projeção. É sim que eu me cale, e a meditação ajuda nisso, para variar. Eu me cale e olhe para você e veja como é que estão os seus olhos, como é que está a sua respiração, como é que está a sua expressão corporal. Se você está tenso ou não está tenso, aí para ver como você está se sentindo. Senão eu vou chegar àquele absurdo de dizer, olha, põe um paletó porque eu estou sentindo muito frio. Isso é projeção, insana, né? E isso é mais ou menos o que a gente no todo é no social, né? Repetindo, já que de alguma forma todos nós somos mestres e discípulos uns dos outros, é necessário que, além de superarmos inseguranças, desenvolvamos a empatia, que é sentir o quanto possível o que o outro está sentindo. Isso nos permite falar de uma forma que o outro se sinta percebido e que ele perceba o que estamos dizendo. Não adianta falar do jeito que você gostaria que falassem com você, isso serve só para você. É preciso perceber o outro. É um precioso treino instalarmos a generosidade como padrão relacional em nossas vidas. Você ajuda mais e o mundo melhora com você. E aí a questão da autoestima. Você instalando a generosidade, você se tornando, treinando isto, superando essa timidez, que é uma covardia, né? É um tipo de covardia. Superando a timidez, mas você vai superar essa covardia quando você adquirir a segurança que você é interessante. Isso só vai acontecer se você meditar bastante. Aí você, bom, eu sou legal, então aí eu posso ser generoso com o outro. Se o cara me der um tapa na cara, tudo bem, beleza. Se ele falar uma abobrinha para mim, tudo bem. Ele está em estado de praga biológica. Eu também estava agora há pouco em relação a isso. Estou em relação a outras coisas, mas em relação a isso eu não estou mais.
Então, considerar e passa para diante, vai para outra pessoa, até estabelecer uma relação de generosidade, de ida e vinda de generosidade, né? Quando a gente estabelece um padrão de relacional de generosidade, a gente começa a ter do mundo uma resposta diferente. Quando você é generoso, as pessoas, não é que elas se sentem obrigadas, quando você é verdadeiramente generoso, um cumprimento de bom dia, boa tarde, as pessoas sentem e elas passam a gostar de você. Não é temer você ou respeitar socialmente você. Não importa o cargo, elas começam a ver que você é uma pessoa gostosa, uma pessoa agradável. E não tem coisa melhor do que isso. É o que todo mundo quer. Serve também para os inseguros, que habitualmente se intimidam ou partem para a arrogância. Insegurança é inevitável e desagradável. A gente sempre tem insegurança. A gente nasce nesse estado de praga biológica, a gente fica inseguro. Mas, se você não desistir de treinar a generosidade, será cada vez menos inseguro. Generosidade aliada à meditação são fatores básicos para a autopercepção e para a saúde da autoestima. Com interação generosa, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Carência e autoestima. Muitas vezes, por carência do tipo necessidade de reconhecimento, a gente erra a mão. Ao invés de só percebermos, absorvemos toda a carga emocional do nosso interlocutor. Inicialmente, alguns de nós até comemoram tal feito, mas depois começa a pesar. Uma tristezinha aqui, uma preguicinha ali, um mau humor estranho acolá, uma sensação maior de vulnerabilidade, um sono sem sentido. De repente você começa a bocejar, então está com sono, sem o menor sentido. Sem a gente perceber, a gente vai adentrando na sala da depressão e ou da reatividade. É também assim que nos contaminamos com energias que não são saudáveis. Resolvendo a carência causada pela baixa autoestima, muitos de nós não vai mais cair no conto do fazer o bonzinho para ficar bem na fita. Porque esta fita, não raro, começa em romance e acaba em drama. Desgraça. Perceber o que o outro está sentindo é saudável e empatia. Absorver indistintamente os sentimentos dele pode custar caro. Então veja bem, que empatia é perceber o que ele está sentindo. Agora, absorver indistintamente o sentimento do outro pode custar muito caro. A poluição e o vazamento, a poluição emocional e o vazamento da própria energia. Né? Não raro esse equívoco nasce da carência afetiva que é não saudável. Né? Carência afetiva não saudável, zero, só com foco no afeto. Nem indiferença, nem transferência, empatia. E agora o post de hoje, gente, estou falando um pouquinho mais hoje, precisa porque, gente, qualquer problema que você tem aí, que eu tenho também, vem disso aí. Então eu estou caprichando em falar um pouco mais porque é necessário que a gente fale, repita, não é? Porque você ouve uma explanação dessa, ouve um post desse, assiste 2 novelas, pronto, voltou, zerou tudo. Aí tem que ver de novo, tem que ver outra vez, porque todo o sistema está voltado em nos manter em estado de praga biológica. Isso aqui é uma fala que vai fazer com que você, se você sintonizar e tiver afinidade com isso aqui, vai fazer com que você saia, do estado de praga biológica, de tanto repetir isso, de tanto botar essas coisas em treino, não é? Necessidade de afeto e dignidade, que foi o post de hoje. O que a gente mais quer? Não é só o corpo, não é só o toque, nem só o sexo, nem só a criatividade nas carícias. É a comunhão afetiva através de tudo isso. A gente quer o afeto através de todas essas coisas, são meios, né? Não é a comunhão de ideias, ou de ideais, ou de metas sociais. É a comunhão afetiva apesar de tudo isso. É viver o afeto possível com dignidade e não viver, se não for possível, com dignidade também. Não viver o afeto, se não for possível, com dignidade, mas nunca viver desafeto. Toda relação saudável, especialmente a afetiva, é uma via de 2 mãos. O que vai tem que vir, e se não vem, não deve ir, senão fica indigno. Isso aqui, gente, não se trata, preciso sempre lembrar o seguinte, não se trata de uma planilhazinha, ganhei 2 beijos, vou dar 2 beijos hoje, não é isso. É você perceber a interação da energia. Tá?
Isso aí eu poderia me estender um pouco mais, mas eu acho que não é o caso, já deu para entender. E se não deu para entender, nas perguntas a gente entra em detalhes sobre isso, não é? Se há um surto hormonal que gruda você na outra pessoa, né? Um surto hormonal gostoso, sexual, necessariamente ele é recíproco. Viva o surto, em 12 sentidos, viva, comemoremos e vamos viver o surto, né? Se não houver reciprocidade na disposição para a vivência, se a outra pessoa não estiver disponível para viver mesmo tendo o surto, cai fora, né? É melhor perder a vivência do delicioso surto hormonal do que a dignidade. Se você cair fora, você perde a vivência agora. Se você insistir, você perde a dignidade depois e fica muito mais caro sempre. Descobramos o afeto possível e vivamos só o possível. Nada de inventar vínculos sociais para amarrar alguém. Nesta você estará se amarrando e não vê. Vai sofrer isso depois e creia, sai mais caro e às vezes fica impagável. Isso já não é amor. Na hora que eu começo a querer prender alguém porque o surto hormonal tá bom, até o amor tá bom, quando eu quero prender poder entrou por uma porta, o amor sai pela outra. É que nem água e óleo, não se misturam, não é? Qual é o tamanho do prejuízo de uma dignidade destruída? Impagavelmente grande. Afeto, afeto e só afeto. Sem tratos nem contratos. Rolou o afeto? Viva. Não rolou? Deixa pra lá. Só porque você não vive um afeto há muito tempo não quer dizer que você não tem afeto para trocar. Talvez, e eu aposto nisso, você não esteja se gostando o suficiente para que alguém sinta afeto em você. Ela não sente o afeto em você, não é por você, em você. A pessoa, você está não se gostando bastante naquele momento, a pessoa não sente que existe um afeto em você disponível para a pessoa. Pratique o afeto por si próprio, aí você, meditação, você se gostar. Olhe o seu olhar no espelho. Atenção para esse exercício, gente. Dá uma olhadinha no espelho e vê como é que está o seu olhar. E procura aquele ser muito afetuoso que tem ali. Até você achar. Você acha uma hora. Está aí, em você. Achou? Mantenha, só isso. Vai fazer a sua estrela brilhar. Só isso vai fazer a sua estrela brilhar. Basta fazer só isso. E só isso vai fazer a sua estrela brilhar. Você se torna um ser amável, passível de ser amado, nos dois sentidos, amoroso e passível de ser amado. É o tal do carisma. Você em contato com a sua alegria interior, com o seu afeto. Aí, o que a gente mais quer acaba acontecendo, que é a comunhão afetiva plena e digna. Minhas queridas, meus queridos, com isso eu encerro a exposição de hoje.